A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com muita alegria para poder comunicar um assunto de real importância para você. As pessoas creem em muitas coisas neste mundo. Na religião, cada denominação religiosa tem as suas crenças, aquilo que eles têm como doutrinas. Mas neste momento nós vamos apresentar a doutrina legítima, a doutrina verdadeira, a doutrina que pode passar por toda a prova de um assim diz o Senhor, que pode passar por toda a prova do que está escrito. E como eu sempre digo, se você for uma pessoa sincera, se você for uma pessoa honesta, você vai acatar o que vai ser dito agora. Eu chamo a atenção de todas as denominações religiosas do mundo para que pesem o que vai ser apresentado agora e tirem as suas conclusões, porque o que vai ser apresentado aqui é muito sério, é profundamente sério e tem a ver com a nossa salvação e tem a ver com a questão de nós sermos enganados ou não sermos enganados. Atente para o que vai ser dito. Aqui está um quadro importante das crenças fundamentais que um povo sincero seguiu durante esses anos, os anos de 1889, começando ali, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, esse povo seguiu esses anos aí, receberam a doutrina tal como ela se encontra na palavra de Deus, está escrito, e seguiam. Aqui estão os princípios fundamentais desta crença, deste corpo de doutrinas que esse povo seguia. Podemos observar que cada ano os princípios fundamentais estão em páginas diferentes, demonstrando que a cada ano eram acrescidos textos aos livros, mas o conteúdo dos princípios fundamentais permanecia inalterado. Você vai ver um povo que registrou os seus princípios fundamentais tal qual se encontra nas Escrituras, diferentemente de corpo doutrinário que as demais denominações constituídas de povos e pessoas seguem sem um embasamento total do que está escrito, do assim diz o Senhor. O Senhor Jesus disse que quando ele viesse a essa terra, antes da volta dele, a operação do engano seria como nunca, e que até os eleitos poderiam ser enganados. Satanás tem procurado destruir a verdadeira doutrina, aquela fé que foi dada aos santos, como diz a palavra. Nós temos que seguir a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós temos que seguir a verdadeira doutrina, não abrir mão dela, pois abrir mão dela, seja qual for o item desta doutrina, significa dizer que estamos em apostasia. Em apostasia. Significa dizer que nós estamos nos prostituindo com outras coisas, com outro tipo de doutrina que não é o que está escrito na palavra, não assim diz o Senhor. Vamos aqui avançar na questão foco
no que a palavra de Deus diz, naquilo que está escrito, que não pode ser removido. Se for removido, ensinado diferente, as pragas que contém neste livro do Apocalipse cairão sobre essa pessoa. Tão sério é. Não pode ser acrescido e não pode ser tirado. Jesus disse: nem um i, nem um tio. A doutrina tem que permanecer tal qual ela foi dada. Aqui estão os livros contendo um movimento maravilhoso. Ele escreveu o que eles criam nesses livros chamados Yearbook. A partir de 1912 nós temos todos esses livros. Estas são algumas capas dos livros em que eram publicados os resumos doutrinários, chamados Yearbooks. O resumo doutrinário a seguir foi traduzido da edição de 1911. Como era esta doutrina? Como era o corpo doutrinário em que se cria o povo de Deus, que Deus levantou para esse tempo? Como era isso? Como isso era criado? Vamos para a palavra, vamos ver. Princípios fundamentais. O povo de Deus não possui credo além da Bíblia. Ok? É o que diziam esse povo no passado. Esse povo dizia: o povo de Deus não acredita. Olha só o que eles diziam na introdução dos Yearbook, ou seja, do conteúdo doutrinário. Eles diziam o seguinte: o Deus não possui credo além da Bíblia. Não possui o quê? Credo além da Bíblia. Sustenta um certo número de pontos bem definidos de fé, pelos quais estão preparados para dar a todo homem que pedir uma razão de sua fé. As seguintes proposições podem ser entendidas como um resumo dos principais traços de sua fé religiosa, sobre as quais existe na medida do que é conhecido, completa unanimidade por todo o corpo. Eles creem, eles tinham completa unanimidade. Era como o povo de Deus lá em Atos capítulo 2, que eles tinham unanimidades, que cria todos, tudo era comum a todos. Eles tinham uma só doutrina, eles tinham só um corpo doutrinário, eles criam em uma só coisa, não havia divergência entre eles. Então, o que eles creem? O que esse povo cria? Olha o que eles criam. Olha só o corpo doutrinário da crença. Eles criam o seguinte: primeira crença, que existe um só Deus. Então, queridos, conforme as Escrituras Sagradas está escrito, eles criam que existe um só Deus pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares, por meio do seu Espírito. Presente em todos os lugares por meio de quem? Do Espírito dele, desse Deus pessoal, todo-poderoso Criador. Essa é a primeira crença, corroborando com o primeiro mandamento da lei
de Deus, escrita pelo Pai, por esse Deus pessoal, esse Deus que é um ser espiritual, que é o Criador. Primeiro mandamento da Santa Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 3 diz, Ele quem diz, é o Pai quem diz, Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Pronome pessoal, mim. Primeiro mandamento da Santa Lei de Deus está incluído aqui na primeira profissão de fé, razão doutrinária, primeira parte escrito no e-books para esse povo de Deus. Salmo 139, verso 7. Segunda crença, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem, que Ele tomou a natureza da semente de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que Ele residiu entre os homens, cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo, morreu nosso sacrifício, foi ressuscitado para a nossa justificação, ascendeu ao alto para ser nosso único mediador no santuário celestial, através dos méritos de seu sangue derramado. Esta é a posição do Filho de Deus. Tomou a semente de Abraão, ele tomou a semente do homem caído. Ele veio com a natureza, ele tomou a natureza caída de Abraão, da raça humana, para ser um tal igual a nós, para vencer dentro da nossa condição de seres caídos. Agora, com uma diferença, que ele não pecou, ele venceu todas as tentações, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Veio mostrar para o homem que é possível viver uma vida sem pecado, pela graça que há em Jesus Cristo, pela graça que há nele. É possível ser vencedor em todas as coisas, mais do que vencedor. É possível poder tudo naquele que me fortalece, Ele, o Senhor Jesus Cristo, o enviado do Pai, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Eterno, do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. A segunda crença fala de nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho que nos leva ao Pai, a água que sacia a nossa sede, o pão que alimenta a nossa alma, é Ele, Jesus Cristo. Nele nós podemos tudo. O apóstolo Paulo dizia, eu sempre gosto de citar essa passagem do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, 20, ele diz: já não sou o que vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, se Cristo vive em mim, eu posso viver uma vida sem pecado, eu posso viver uma vida de obediência aos mandamentos dele, os mandamentos de Deus, porque Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se Cristo vive em mim é porque eu amo a Jesus. E o apóstolo Paulo dizia: o amor de Cristo nos constrange. Aqui está a segunda crença,
eles criam, que o povo de Deus está crendo ainda nesse tempo. Ainda continua aqui, ainda a segunda crença, diz assim, sobre Jesus Cristo: assegurou o perdão e a absolvição dos pecados de todos aqueles que persistentemente se achegam a Ele. E como o encerramento da parte do seu trabalho de sacerdote, antes de assentar-se em seu trono como rei, Ele realizará a expiação por todos eles. E todos os pecados deles cometidos fora do santuário serão apagados. Porque a primeira carta de João 1, verso 9 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todos os pecados. E todos os pecados deles cometidos fora do santuário serão apagados. Atos 3, 19. 1 João 1, verso 9. Como mostrado no serviço do sacerdócio levítico, o qual apontava e prefigurava o ministério de nosso Senhor no céu. Você vê Levítico capítulo 16, você vê Hebreus capítulo 8, verso 4, verso 5, capítulo 9, versos 6 e 7. A ministração do Senhor Jesus Cristo no lugar santíssimo lá no céu, onde está ocorrendo o juízo investigativo, o santíssimo lugar lá no céu. Amados, terceira crença fundamental, que as Escrituras, que as Santas Escrituras, a Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, foram dadas pela inspiração de Deus, possuem uma completa revelação de sua vontade para o homem, e são, preste atenção, nessa terceira crença fundamental, preste atenção no que diz ainda, e são a única e infalível regra de fé e prática. Então a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela é a única regra de fé infalível e prática. Cremos na palavra, cremos no que está escrito. Se vê um anjo do céu com outra mensagem, com outra doutrina, seja anátema, seja colocado de lado, repudiada. Amados, a quarta crença que os pioneiros acreditavam, povo de Deus do passado, e que hoje o remanescente incorpora na sua experiência de obediência a Deus. A quarta é: o batismo é uma ordenança da igreja cristã para acompanhar fé e arrependimento. Uma ordenança da qual comemoramos a ressurreição de Cristo e batizando em seu nome, demonstramos nossa fé em sua morte e ressurreição, e por meio da qual, na ressurreição de todos os santos nos últimos dias, e que não existe outro meio mais adequado para representar estes fatos que as Escrituras prescrevem, denominados imersão. É por imersão, e é em nome do Senhor Jesus, e não em nome de uma trindade. É o que a Escritura diz, é o que a palavra ensina.
que está escrito em nome do Senhor Jesus, seu nome, porque tudo tem que ser feito no nome dele. Ele foi enviado, foi ele que veio, o Pai enviou ele com toda a autoridade do céu e na terra. Amados, vamos para a quinta crença que os pioneiros acreditavam, que nós acreditamos nos dias de hoje. Erguemos os pilares, tapemos as brechas, estamos firmados pela graça de Cristo nessas crenças fundamentais. Que o novo nascimento compreende uma completa mudança necessária para nos preparar para o reino de Deus, e que consiste em duas partes. Primeira, uma transformação moral moldada pela conversão, e uma vida cristã. João capítulo 5, verso 3. Segunda, uma mudança corporal por ocasião da segunda vinda de Cristo, segundo a qual, se morrermos, nós ressuscitaremos incorruptíveis, e se estivermos vivos, seremos transformados para a imortalidade no momento, em um piscar de olhos. É o que está em Lucas capítulo 20, versículo 36, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Esta aqui é a quinta crença fundamental, dos princípios fundamentais que nortearam a experiência cristã de obediência de vida dos pioneiros, e que deve nortear a nossas crenças, a nossos princípios de vida agora, esse remanescente que Deus tem levantado. Sexta crença, que a profecia é uma parte da revelação de Deus ao homem, que ela está inserida nas Escrituras, a qual é proveitosa para a instrução, segundo Timóteo 3, verso 16, que ela é designada para nós e para nossos filhos, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que em grande parte a sua existência está envolvida em impenetrável mistério. É ela que constitui especialmente a palavra de Deus numa lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, que uma bênção é pronunciada sobre aqueles que a estudam, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, e que, consequentemente, ela pode ser compreendida suficientemente pelo povo de Deus para mostrar-lhes a sua posição na história do mundo e a especial responsabilidade colocada em suas mãos. Aí está a sexta crença, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a sexta crença. Aí está. A sétima, que a história possui datas marcadas no passado. O surgimento e queda dos impérios e a sucessão cronológica de eventos que servem de plano de fundo do reino eterno de Deus são delineadas numa grande corrente de profecias, e que todas essas profecias estão agora cumprindo-se nas cenas finais. Nós cremos nas profecias, nós cremos no quadro profético dos grandes profetas como Daniel, Apocalipse, nesses dias finais.
Oitavo, que a doutrina da conversão mundial e o milênio temporal é uma mentira. Eles creem que estão crendo agora, estão ensinando em todo que é lugares que o reino vai ser aqui por 1000 anos, que Jesus vai tomar lá o Israel lá e vai lá sentar lá em Israel, o seu reino vai ser estabelecido lá, e que as pessoas não vão morrer, e que Cristo vai com vara de ferro conduzir esse povo rebelde. Não, a Bíblia não ensina isso. O reino milenário não será aqui. Nós não cremos assim, porque a palavra de Deus não ensina assim. Repito, a oitava crença diz que a doutrina da conversão mundial e um milênio temporal aqui na terra é uma mentira, da forma como eles estão ensinando, né? Nestes últimos dias, arquitetado para aquietar os homens no estado de segurança carnal, induzindo-os a serem surpreendidos pelo grande dia do Senhor como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:3, que a segunda vinda de Cristo precede, não segue o milênio, até o Senhor aparecer. O poder papal com todas as suas abominações continua, 2 Tessalonicenses 2, verso 8, como o trigo e o joio crescem juntos, Mateus 13, verso 29, 30 e verso 39, e o Senhor e o sedutor homem da iniquidade torna-se cada vez mais pior, como a palavra de Deus declara, 2 Timóteo 3, verso 1 e verso 13. E continua aqui aquela a nova crença fundamental, que o erro dos adventistas em 1844 pertenceu à natureza do evento a expirar, não ao período de tempo, pois nenhum período profético é dado a estender-se até a segunda vinda, mas que o mais longo período é dos 2300 dias de Daniel 8:14, terminando em 1844, nos conduzindo a um acontecimento denominado e conhecido como a purificação do santuário. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Nós cremos assim, porque a palavra de Deus ensina assim. Nesse momento está acontecendo a purificação. Nesse momento, o juízo está acontecendo. Começou pelos mortos e agora se estende aos vivos em seguida. Amados, 10ª crença, que o santuário da nova aliança e o tabernáculo de Deus no céu, do qual Paulo fala em Hebreus capítulo 8 e mais adiante, e do qual nosso Senhor, como o grande sumo sacerdote, é ministro, que este santuário é um arquétipo do tabernáculo mosaico, e que o ministério sacerdotal de nosso Senhor, associado a isso, é um arquétipo do ministério dos sacerdotes judeus da antiga dispensação, Hebreus 8, verso 1 a 5, e que este não é, e não a terra é o santuário a ser purificado no final de 2300 dias, a qual é dominada essa purificação, sendo neste caso como na figura simplesmente a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo, que esse santuário a ser purificado não é na terra, mas é um santuário no céu. É o que ensina a palavra, é o que está escrito na palavra. Continuando, para finalizar o ministério através da obra da expiação e eliminação dos pecados dos crentes que se encontram no santuário, Atos 3:19, e ocupa um breve mais indefinido período no primeiro compartimento, Levíticos capítulo 16, Hebreus capítulo 9, verso 22 e 23, e que este trabalho é um típico, iniciando em 1844, consistindo na atual eliminação dos pecados dos crentes, Atos 4:19,
e ocupa um breve e indefinido espaço de tempo até a sua conclusão, no qual o período de graça para o mundo será finalizado e o segundo advento de Cristo chegará. É isso que nós estamos agora. A finalização desta obra do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, lá no Santíssimo Lugar, no santuário lá no céu. Quando ele terminar o trabalho dele, o juízo investigativo, ele vai dizer: está feito. O que for sujo, que se suje mais ainda. O que for santo, que se santifique mais ainda. Está tudo resolvido. Querido, isso está muito perto. Estamos vendo um momento de contagem regressiva. É um momento solene. E não se esqueçamos que os últimos acontecimentos serão rápidos. O tempo urge. O tempo é muito mais sério. Para vivermos descuidadosamente. Dessa primeira crença diz que os requisitos morais de Deus são os mesmos para todos os homens. Não mudou nada. O princípio não mudou. Os princípios não mudaram. Os requisitos morais de Deus são os mesmos para todos os homens, em todas as dispensações, que estes estão sumariamente contidos nos mandamentos proclamados por Jeová no Sinai, gravado em tábuas de pedra e colocados na arca, a qual era chamada de Arca da Aliança, ou do Conselho, número 10, verso 33, Hebreus 9, verso 4, que esta lei é imutável e perpétua, sendo uma transição das tábuas colocadas na arca, no verdadeiro santuário que se encontra no céu, e no céu, o qual é também pela mesma razão chamada arca do concerto de Deus. Ao soar da sétima trombeta, nós saberemos que o templo de Deus foi aberto no céu e foi vista em seu tempo a arca do seu conselho. Apocalipse 19. Vai ser vista a arca, os 10 mandamentos da lei de Deus. Vai se abrir o mundo todo bem antes da volta do Senhor Jesus. Ele diz que foi abolida. Os religiosos dizem que foi abolida. Isso é muito sério. Dessa segunda crença, que o quarto mandamento desta lei requer que nós dediquemos o sétimo dia de cada semana, comumente chamado de sábado, para nos abster do nosso labor, para a realização do sagrado serviço religioso, que este é o único sábado declarado na Bíblia, sendo o dia em que era separado antes do paraíso perdido, Gênesis capítulo 2, verso 2 e verso 3, e o qual será observado no paraíso restaurado, Isaías 66, versículo 22 e versículo 23, que a realidade sobre a qual a instituição do sábado está baseada delimita-o ao sétimo dia, e nenhum outro dia como verdadeiro, e que o termo sábado judeu é aplicado ao sétimo dia, e sábado cristão como aplicado ao primeiro dia da semana, são termos de invenção humana, sem provas escriturísticas e falsas em seus significados. 13ª crença fundamental, que como homem do pecado, o papado intentou mudar os tempos e as leis, a lei de Deus. Daniel 7,5 diz que o homem do pecado se tem mudar os tempos e as leis, e enganou a maior parte da cristandade, e engana, com respeito ao quarto mandamento. Nós encontramos uma profecia de reforma neste aspecto para ser realizada entre os crentes, precisamente antes
do retorno de Cristo. Eu quero ler Isaías, a profecia. Isaías capítulo 56. Diz o profeta Isaías, Isaías 56, versículo 1 e 2, está escrito na palavra: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça preste a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. A justiça vai se manifestar. Ele então invoca aqui em seguida o quarto mandamento de Deus: a justiça. O que é justiça? Salmo 119 fala do que é justiça. Salmo 119. Essa justiça que vai se manifestar, vai ser esquecida. Ninguém vai ficar enganado sobre isso. Todo mundo tem a oportunidade de tomar uma decisão. Salmo 119, no versículo 142. Está escrito na palavra: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a tua verdade. E no versículo 172 diz: a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Tremendo, não a palavra? O que é justiça? Todos os mandamentos de Deus, da sua lei, são justiça. Vai se manifestar. Porque a terra está contaminada por seus moradores, porque eles pisam a lei de Deus. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 24. Amados, que o homem do pecado, o papado, ele tentou mudar os tempos e as leis. A lei de Deus, Daniel 7:25, enganou a maior parte da cristandade com respeito ao quarto mandamento. Nós encontramos uma profecia da reforma neste aspecto para ser realizada entre os crentes, precisamente antes do retorno de Cristo. Aqui está Isaías 56, verso 2, 1 Pedro, verso 5, Apocalipse 14, verso 12. Amados, o tempo hoje, o tempo é decisivo. 14ª crença: que os seguidores de Cristo devem ser um povo peculiar, não seguindo a maioria, nem andando nos caminhos do mundo, não amando os seus prazeres, nem permitindo essas coisas, considerando o que os apóstolos disseram, que todo aquele que neste assunto, um amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4:4. E Cristo disse que nós não podemos ter dois senhores, ou ao mesmo tempo servir a Deus e aos prazeres. Mateus capítulo 6, versículo 24. Amados, 15ª crença: que as Escrituras insistem sobre a simplicidade e modéstia no vestir, como uma importante marca do discipulado naqueles que professam ser seguidores daquele que é humilde e manso de coração. Que os vestidos de ouro, pérolas e vestes caras e qualquer outro feito para adornar a pessoa estimula o orgulho do coração natural e deve ser
descartado. De acordo com 1 Timóteo 2, verso 9, verso 10, 1 Pedro 3, verso 3 e verso 4. Deuteronômio capítulo 22, verso 5, diz algo mais muito importante também com relação a esse ponto aí. Deuteronômio 22, verso 5, pois está escrito assim, 22, verso 5, olha o que diz aqui. A não vivência disso aqui e de outros itens, e esse item aqui é um item muito forte. Deus disse que é abominação. Quando ele diz aqui, Deuteronômio 22, verso 5, ele diz: a mulher não usará roupa de homem, nenhum homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. A mulher não deve vestir roupa de homem, não deve se vestir como um homem. Ela tem que primar pela modéstia. As santas mulheres de Deus se vestir como mulher e bem vestido, modéstia cristã, é uma das crenças fundamentais. Mas o que nós vemos hoje? Que tristeza, que desonra, que pudicice, que imoralidade. Se não mais significa homem de mulher quem é, se a mulher é homem, se a mulher é mulher, é homem. A situação é muito difícil. É um mundo final. É o sistema se tornando burro. É uma situação aterradora. E nós estamos vivendo. Sabe? Crença fundamental, 16 diz que os meus para o suporte da pregação do Evangelho entre os homens deverão ser estimulados pelo amor a Deus e às almas, não por sorteio de loterias de igrejas ou ocasiões designadas para contribuir para investimentos frívolos. As inclinações do pecado para a satisfação do apetite, quermesses, festivais, eventos sociais e santos, os quais são uma desgraça para a professa Igreja de Cristo, que a proporção do rendimento na primeira dispensação não pode ser menor sobre o Evangelho, que ela é a mesma que Abraão, de quem somos filhos, se nós somos de Cristo, Gálatas 3:29, pagou a Melquisedeque, tipo de Cristo, quando ele deu um décimo de tudo, Hebreus 7, verso 1 a 4, o dízimo é do Senhor, Levítico 27:30, e este décimo de um rendimento é também para o seu suplementado pelas ofertas, daqueles que estão prontos a dar suporte ao Evangelho. 2 Coríntios 2, verso 9, Malaquias 3, verso 10. Está uma corrente de insanos, pessoas que elas são mão fechada, elas gastam com outras coisas, o que não é pão, mas ela não abre a mão para ajudar o trabalho, a obra e a pregação do Evangelho, alegando que não é mais necessário, que não é mais preciso, que isso aí é coisa de lobos, de pastores lobos. Eles generalizam a coisa, e muitas pessoas, muitos trabalhos que estão sendo feitos, pessoas sinceras, honestas, pessoas que querem fazer a obra, elas são desassistidas por causa dessas pessoas que estão agora questionando a questão da manutenção tal. Olha, o Senhor Jesus, quando estava aqui, está lá no mundo do Evangelho, ele era um antigo trabalho dele. Tinham mulheres, está lá na Bíblia, é escrito, que elas ajudavam na obra do Senhor Jesus, para manter a obra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, ele era um antigo, não sempre, porque no começo houve muita dificuldade, ele precisava fazer tendas, mas ele disse que aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho, aquele que dá, feliz, aquele que dá com alegria, né? Então a manutenção é necessária, é preciso ser mantido. Onde está vigorando? Eu não digo 10%, mas eu digo 100%. É o foco que temos que dar, nossos recursos, nosso tempo, nossos talentos, tudo que nós temos, dá em prol do reino de Deus, da obra de Deus. Isso.
17ª crença fundamental: que o coração carnal natural é inimigo de Deus e sua lei. Este inimigo só pode ser subjugado somente através de uma transformação radical das afeições e a substituição dos princípios não santificados por princípios santificados, que esta transformação compreende o arrependimento e a fé. É uma obra especial realizada pelo Espírito Santo de Deus, que constitui a conversão ou regeneração. 18ª crença: que todos têm violado a lei de Deus e não podem por si mesmos render obediência aos seus justos reclamos. Nós somos dependentes de Cristo, primeiro, para a justificação de nossas ofensas passadas, e segundo, através da sua graça, podemos render-lhe uma obediência aceitável à sua santa lei nas horas certas que virão. Nós podemos obedecer à santa lei de Deus pela graça de Cristo em nossos corações, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tudo é possível naquele que crê. Tudo, ele diz. 19ª crença fundamental: que o Espírito de Deus foi prometido para manifestar na igreja através de certos dons referidos em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que estes dons não são designados para substituir ou tomar o lugar da Bíblia, a qual é suficiente para nos fazer sábios para a salvação. Além disso, a Bíblia pode nos fazer entender a posição do Espírito Santo, em específico, os vários canais de sua operação. O Espírito Santo foi feito simplesmente provisão em relação para o fim dos dias, a fim de guiá-los à compreensão da palavra, a qual ele inspirou para convencer do pecado e realizar uma obra de transformação no coração e na vida. E aqueles que negam o Espírito, seu lugar de operação, fazem claramente uma negação da parte da Bíblia, que ele determina a ele o seu trabalho de posição. Ele é o Espírito de Deus, que Deus envia. É a sua emanação divina. Ele vive o Espírito de Cristo, e não um Deus da Trindade. Não. A Bíblia não ensina assim. É a emanação divina, a presença de Deus através do seu Espírito, porque Deus é Espírito. 20ª crença fundamental: que Deus, em concordância com o seu relacionamento uniforme com a raça, envia avante uma proclamação da proximidade do segundo advento de Cristo, e que este trabalho é simbolizado pelas 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens do Apocalipse 14. A última mensagem traz uma visão do trabalho de reforma sobre a lei de Deus, e que seu povo pode adquirir uma completa preparação para o segundo advento. As 3 mensagens angélicas é a mensagem que deve atuar nos céus desse planeta. O último chamado, a última advertência de Deus à raça humana. Amados, 21ª crença fundamental: que o tempo da purificação do santuário sincroniza-se com o tempo da proclamação da terceira mensagem, Coríntios 14, verso 9 e verso 10. É o tempo do juízo investigativo, primeiro com respeito aos mortos, segundo com respeito aos vivos, para determinar quem dos milhares que agora dormem no pó da terra são dignos de tomar parte na primeira ressurreição, e as multidões dos vivos são dignas da transladação, ponto que será determinado antes do aparecimento do Senhor. 22ª crença: que a sepultura, o local para o qual todos tendemos a ir, expressa pela palavra hebraica Sheol e a palavra grega Hades, é um lugar ou condição no qual não existe trabalho, artimanhas, sabedoria nem conhecimento. É um lugar de silêncio, onde todos dormem. 23ª crença: que o estado no qual somos reduzidos pela morte
é um silêncio de inatividade completa e inconsciência. Você vai para um lugar nenhum, você não vai para o céu nem vai para o inferno. Você vai para a sepultura, aguardando o dia da ressurreição, quando será ressuscitado. É o que diz Salmo 146, verso 4, Eclesiastes 9, verso 5, Daniel 12, 2. Haverá um dia que os mortos serão chamados da sepultura, que a palavra inferno é chão, baixo do chão, sepultura, no grego. Serão chamados. Deus vai chamá-los. Fala com medo de Deus e serão chamados. Isso. A sepultura darão conta de todos os seus mortos, todos os tempos. Estão dormindo, guardando o dia da ressurreição. A volta do Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança daqueles que estão dormindo. Está lá em Tito. E é verdade, a esperança de todos nós, dos vivos e dos mortos. 24ª crença fundamental, que a humanidade estará fora desta prisão, da sepultura, causada pela ressurreição corporal. Os justos terão parte da primeira ressurreição, que terá lugar na segunda vinda de Cristo, e os injustos na segunda ressurreição, que acontecerá após o milênio. Capítulo 20, verso 4 e 6, confirma. Apocalipse, capítulo 20, verso 4 e verso 6. 25ª crença fundamental, que ao soar da última trombeta, os justos vivos serão transformados em um momento, num piscar de olhos, e que os justos ressurretos serão transladados ao encontro com o Senhor dos ares, e então estarão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16, verso 17, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 52. 26ª crença fundamental, que esses imortalizados serão levados para o céu, ao céu, para a nova Jerusalém, para a casa do Pai, na qual existem muitas mansões. João 14, verso 3, Jesus prometeu isso aí, que viria outra vez, nos tomaria para si mesmo, para quando ele estivesse também. Na casa do Pai, muitas moradas. Se não fosse muito teria dito. Ele foi preparar o lugar e viria outra vez para nos levar para lá, onde eles reinarão com Cristo por 1000 anos, julgando o mundo e os anjos caídos. Isto é, que está preparada a punição que será executada sobre eles no final dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4, 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Que durante este período a terra se encontrará em uma desolada e caótica condição. Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 27, descrita como no princípio pelo termo grego abismo, Septuaginta de Gênesis capítulo 1, verso 2, e que aqui Satanás estará confinado durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 2. E aqui será finalmente destruído. Apocalipse capítulo 20. Malaquias capítulo 4, verso 1. Ele forjou o lugar de destruição no universo, sendo apropriadamente feito por um período de tempo. Sua prisão é sombria e consecutivamente o lugar de sua execução final. E a 27ª crença fundamental, que no final dos 1000 anos o Senhor descerá do céu. O Senhor descerá com o seu povo da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, verso 2, no final dos 1000 anos. E os ímpios mortos só serão ressuscitados, os ímpios, e virão sobre a superfície da terra ainda não renovada, a terra, e se reunirão ao redor da cidade, o campamento dos santos, Apocalipse 20, verso 9. E o fogo de Deus descerá e os devorará, eles serão consumidos. A raiz de ramos, raiz de Satanás, os ramos, aqueles que seguem Satanás, os demônios, os que seguem Satanás. Malaquias 4:1, tornando como nunca houvesse existido. Malaquias 15, verso 16. Nessa eterna destruição da presença do Senhor, segundo Tessalonicenses 1, verso 9, os ímpios estarão reunidos na punição eterna, preparada contra eles. Malaquias capítulo 25, verso 46.
Qual é a morte eterna? Romanos 6, 23, Apocalipse 20, verso 14 e verso 15. Esta é a perdição dos homens descrentes, e o fogo qual os consumirá será o fogo que por seu intermédio os céus e terra estão agora reservados, os quais os elementos serão destruídos com intensidade, e purificará a terra da profunda mancha, da maldição do pecado. 2 Pedro 3, verso 17. Verso 17, verso 11, verso 12. 28ª crença, que os novos céus e a nova terra brotarão das cinzas dos antigos céus e terra, pelo poder de Deus, e esta terra é renovada com a nova Jerusalém para a sua metrópole e capital. Será uma eterna herança dos santos, lugar onde a justiça residirá por toda a eternidade. 2 Pedro 3, Salmo 37, 11 e verso 19, Mateus 5, 5. Isso aqui depois de 1000 anos, quando a cidade desce, tudo mais consumido. Queridos, amados irmãos, aí estão as 28 doutrinas que nós cremos. Os pioneiros criam, e nós cremos assim. Nós cremos assim. Nós cremos dessa forma. Porque está escrito. Porque assim diz o Senhor. Aqui tem um pensamento da serva do Senhor que diz: o inimigo das almas tem buscado introduzir a sua posição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e engajar-se em um processo de reorganização. Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, tem concedido à igreja remanescente seria descartados. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erros, mensagens escolhidas. Volume 1, página 204. Felizmente, aconteceu isso já. No meio da denominação adventista nominal, no meio da adventista nominal, aconteceu isso. Eles mudaram as doutrinas, reformularam as doutrinas, abriram mão de parte das doutrinas. Cumpriu-se o que ela disse que aconteceria, que poderia acontecer. Uma nova religião. Os pilares da fé deixaram de lado, uma boa parte deles. Engajaram-se num processo de reorganização, a nova organização, que não tem nada a ver com aquela que Deus levantou. Do tempo dos pioneiros, o povo que Deus levantou para levantar os fundamentos que estavam caídos, tapar as brechas que estavam no muro dessas crises. Você vai fazer com quem? Qual é a fé que vai permear o seu dia a dia, a sua vida, nortear a sua caminhada até aquele último dia aqui nessa terra? Nós estamos numa luta, numa guerra. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos soldados, engajados numa peleja. Uma peleja sem tréguas. Está em cada um de nós a decisão de sermos fiéis soldados, discípulos verdadeiros, que não se vendem nem se compram, que não abrem mão dos princípios,
e de uma fé promessa da dos santos. Foi dada àqueles pioneiros que hoje está sendo resgatado. Deus está resgatando um povo, está levantando um povo que está resgatando a fé dos pioneiros, a fé que foi dada aos pioneiros, a fé legítima. O assim do Senhor está escrito. Queridos amados, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. Conhecereis a verdade vos libertará. Nada podemos mudar a verdade, a não ser em favor da própria verdade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Graça e paz. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.